O ano era 1930, em Guadalajara, lá no México. Vejam bem, havia nesta cidade um bom carpinteiro por nome de Miguel Aceves Mejía. Todo mundo solicitava os trabalhos deste bom carpinteiro e ele pegava alguns trabalhos principalmente nessas épocas fúnebres. E em Guadalajara, no dia 2 de novembro, é festejado o Dia dos Mortos. Você sabia disso? Então ele pegava alguns trabalhos, recebia alguns trabalhos para fazer, principalmente muitas cruzes, porque naquela procissão, naquele festejo do dia 2 de novembro, que era realizado anualmente, as pessoas levavam essas encomendas para ele fazer. E o Miguel Aceves Mejía recebia estas encomendas de cruzes, porque estas cruzes eram usadas em cada apresentação, porque é diferente do nosso país, daqui do Brasil. O Dia dos Mortos é uma grande festa. Os mexicanos, eles têm essa tradição, é uma coisa antiga, não é uma coisa, inclusive, isso é um costume indígena, do povo indígena do México. E o que acontece é que ele pegava estas encomendas, estas cruzes, porque as pessoas usavam como um andor as cruzes. Ele recebia aquele dinheiro, mas como o ano, a década de 30, não era lá essas coisas e havia um problema muito sério no mundo inteiro de fome, de escassez, foi um ano muito ruim para o mundo inteiro, até mesmo para a Europa, América do Norte. O mundo inteiro sofreu na década de 30 com a fome. E não eram muitas as pessoas, os clientes que procuravam o seu Miguel para ele fazer algum trabalho, realizar algum trabalho na sua carpintaria. Mas, bom, na verdade é que esta família passava muitas dificuldades. Os carpinteiros eram considerados como um mero profissional, assim como o sapateiro. Aquelas coisinhas que aparecem de vez em quando, aqueles pingadozinhos, e só dava mesmo para comer. E mal. O que acontece é que a casa do Miguel Aceves Mejía era feita de Miguel, a esposa e um filho, o Juan Mejía. Este rapaz tinha 30 anos de idade. Pense num homem preguiçoso. O sujeito era péssimo. Ele não queria nada com a vida, ele não queria trabalhar, ele não queria... Até porque havia dificuldade. Você sabia que havia dificuldade de emprego, não era todo mundo que arranjava, não. Ora, principalmente o malandro que não quer nada com a vida. O Juan gostava só de tequila. Ele gostava de ir para os botecos, que lá é chamado de bodega. Ele ia para as bodegas para encher a cara de tequila. É como aqui do Brasil, que é a pitu, a cana, não é? Então o que acontece é que este jovem, que eu não digo que era tão jovem porque ele tinha 30 anos de idade, mas o que acontece é que ele gostava de fazer ou gerar despesas para que o seu pai pagasse. Porque ele não trabalhava, ia pagar como? A família vivia daqueles míseros, poucos dinheiros, moedas que eles recebiam, aquela coisa irrisória, muito pouco. Acontece que seu Miguel sofria demais com esse filho. Até bem que só era um filho, viu? Imagine se fosse 2 ou 3.
3 pessoas dentro de casa e ninguém trabalhava, só o velho, que já estava com os seus 60 e tantos anos, e não era mole para sustentar 3 pessoas dentro de casa, a esposa, o filho e ele. Acontece que quando chega o mês de janeiro, as pessoas que sempre levavam as encomendas para ele foram lá e disseram: bem, olha, Miguelito, eu quero que você confeccione 3 cruzes tamanho grande, natural, porque vai ter um festejo este ano, novembro. Lá no final do ano nós vamos fazer uma comemoração no Dia dos Mortos, incluindo a morte de Jesus. Então iremos fazer 3 cruzes. Estas 3 cruzes, uma será para um boneco que simboliza Jesus, outro boneco um ladrão e outro boneco o outro ladrão, que eram os ladrões que estavam ao lado de Jesus. E o carpinteiro ficou muito feliz. Era uma madeira pesada, muita madeira, e o dinheiro era mais. Pagaram uma parte adiantado para outra pagarem quando fosse a entrega, lá para setembro, outubro, no ano corrente. Acontece que ele pegou esse trabalho, mas 3 dias depois, sabe o que acontece? Acontece que o filho dele, o Juan, foi numa bodega, fez uma compra lá, comprou algumas coisas para ele e para os amigos, tequila até umas horas, porque ele pensou: meu pai pegou alguns trabalho graúdo, ele vai receber um bom dinheiro, até que não era tanto dinheiro, não é? E pode pagar. E o que acontece é que ele compra alguns tira-gostos e compra a sua tequila, 4 ou 5 garrafas de tequila, leva alguns amigos, inclusive um amigo dele que era o coveiro. Este coveiro era muito amigo antigo dele. Então ninguém tinha muita amizade com o Juan não, porque ele era meio enrolado, o cara atrapalhado, cheio de conversa e mentiroso. Mas ele tinha essa amizade antiga, de muitos anos, com o coveiro da cidade, em Guadalajara. O que acontece é que eles enchem a cara quando 3 dias depois que isto tinha acontecido, que ele fez este débito, ele recebeu a cobrança em casa, o Miguel, o carpinteiro, e ele não suportou porque o débito era maior. Desta vez era bem maior. E quando o Juan melhora, que chega em casa um pouco tonto, de ressaca, aí o pau come. Ele desce a lenha com gosto no Juan. E o cacete foi grande demais. Mas o Juan fica desesperado, chorando demais, um caba com 30 anos chorando, e o pau foi grande. E ele diz: a partir de hoje, eu quero dizer a você, se até o final desta semana você não arranjar emprego, alguma coisa que você possa fazer para arcar com as despesas da minha casa e por o débito que você fez, que eu não vou pagar, eu entrego você à polícia e expulso você da minha casa. E o que acontece é que no outro dia, depois que a ressaca passa, ele acorda, ele sai de casa cedo e passou o dia fora. Não era o costume do Juan fazer isso. Ele gostava da mordomia, de viver deitado, acordar tarde. E quando se acordava, ia encher a cara de tequila, o preguiçoso. Acontece que neste dito dia, que ele acorda depois do cacete, do pau que ele levou no dia anterior, ele vai à procura de alguma coisa para fazer. E o que acontece é que no final da semana, lá para sexta-feira, ele passou o dia fora, e o sábado e o domingo, e o velho disse aí: pá, o negócio agora parece que melhorou, porque ele não está vindo em casa na certa, está procurando emprego. E entrou na outra semana,
Quando foi na terça-feira, havia sempre nas terças-feiras uma feira de troca. Lá em Guadalajara havia uma feira de troca e ele estava lá. Chegou com dinheiro em casa e disse: pronto, arranjei aí um bico para fazer que vai ajudar minha casa, o senhor e minha mãe. E agora eu chego junto para ajudar vocês e vou pagar agora o meu débito. E foi lá na bodega e pagou o que ele estava devendo. O velho ficou feliz, né? Ficou feliz, o carpinteiro ficou muito alegre e disse: pronto, agora meu filho, depois do pau que ele levou, ele agora se aprumou. Pode ser agora que tenha jeito. E passou um mês, 2, 3 meses e ele sempre levando algum para casa. Mas começou uns comentários rondando pela cidade, principalmente pelo interior. Aquelas coisas: estão saqueando o cemitério. Tá aparecendo algumas coisas estranhas no cemitério. As pessoas estão achando estranho o movimento dos túmulos. As lápides, como se não tivesse sido adulterada. Tem alguma coisa estranha, mas ninguém tinha certeza porque isso era uma suspeita. Alguma coisa não estava legal. Era suspeita. Você sabe o que é que estava acontecendo? Simplesmente o dito cujo que era preguiçoso tal do Juan Mejia, filho do carpinteiro, juntou-se, uma parceria ele fez, juntou ele e o coveiro que era amigo, tiveram uma conversa e neste interlóquio decidiram, porque o Juan, no ouvido do amigo que era coveiro, mostrou as vantagens. E o que acontece é que todas as vezes que alguém era enterrado, eles, quando eram pela madrugada, saqueavam, levavam o terno, levavam. Aquela época havia um costume que hoje praticamente, não sei, aqui no Brasil mesmo se deixou de usar essas coisas, não é? Esse estilo de coisa acabou, mas não sei se na Europa ainda existe isso. Se enterrava a pessoa com tudo que a pessoa tinha, com o chapéu, com o relógio, com o anel. A viúva não ficava com o anel. Se tivesse um cordão de ouro, ia tudo junto, que era um costume que também no Egito, no Antigo Egito, eles usavam esse costume, foi muito usado no Egito. E isso, muita gente fazia isso. O melhor terno, a melhor roupa, a gravata, o melhor sapato, o mais novo, a melhor gravata. Só não ia dinheiro, mas ia joia. E até chapéu. Eles estavam saqueando os defuntos, os falecidos, os presuntos recém-enterrados. Depois colocavam lá e faziam a limpa nos defuntos, tiravam tudo. Como antigamente as pessoas usavam muito a chapa, o dente de ouro, eles arrancavam tudo com alicate. Antigamente as pessoas tinham o costume de colocar dente de ouro. Ali era uma vaidade para dizer que você era uma pessoa que tinha condições. Às vezes nem tinha, era um lascado, mas gastava dinheiro para botar um dente ou 2 ou 3 de ouro. Era a moda de antigamente. Eles saqueavam tudo e tiravam, deixavam o coitado do defunto sem a chapa ou sem os dentes. Quando não era a chapa, quando não era a prótese, era o dente que vinha mesmo. Eles faziam essa limpa. E isso levou muito tempo, muito tempo. Mas a verdade é que eles estavam levando dinheiro para casa. E as pessoas diziam: eita, o Juan agora é um homem, ele agora... Mas ninguém sabia que onde é que ele trabalha. Não, eu faço bico, às vezes vou para o interior.
Eu vou para o interior. Eu gosto de viajar para o interior e fazer uns pezinhos de meia lá. E o que acontece é que, depois de um tempo mais, eles deixavam os defuntos certinho no lugar, mas ficava meio desmantelado. Tinha alguma coisa errada na história. Um certo dia, eles fizeram uma limpa em 3 sepulturas. De uma senhora que tinha morrido, já com mais de 80 anos de idade, que era muito bem de vida, e em outro cidadão que também já tinha uma certa idade, e numa jovem que havia morrido. Então, esses 3, no mesmo dia, eles fizeram a limpa de uma só vez na madrugada. Levaram tudo, botaram no lugar, taparam, levaram. E eles levavam e vendiam na feira do troca. Toda essa coisa que eles levavam, todo esse material, as joias, era na feira do troca de Guadalajara que eles vendiam. Apuravam um bom dinheiro, era dividido meio a meio entre o coveiro e o Juan Merria. E o que acontece é que, quando foi numa sexta-feira, ele tomou uma tequilazinha e foi dormir. Você sabe qual era o mês que isso aconteceu? No dia 30 de outubro. 30 de outubro aconteceu esse fato. Ele foi dormir e no dia 2 de novembro ia ter exatamente a comemoração do Dia dos Mortos. E o pai dele já havia confeccionado as 3 cruzes, tamanho alto, tamanho normal, não é? Já estava lá pronta. E o que acontece é que no dia 30 de outubro ele chega em casa e ele não se sentiu bem. Não se sentiu bem, foi para casa do amigo coveiro, conversou lá e tá aquela coisa toda. Rapaz, hoje eu vou dormir aqui na tua casa, não tô me sentindo bem, uma coisa estranha. Eu entrei no meu quarto, me senti bem e a gente vai tomar uma tequilazinha e vamos ver se melhora. Não sei se tá acontecendo alguma coisa estranha. Ótimo. Eu sei quando foi. No outro dia ele amanheceu melhor. E quando foi no dia 1º de novembro, pela madrugada, entre aí a faixa das 2 da madrugada do dia 1º, já chegando o dia 2, que era o dia da comemoração dos mortos, acontece que ele teve um sonho e ele se perturbou. E neste sonho ele não conseguia abrir os olhos, não conseguia se acordar, ele não conseguia abrir os olhos, fazer movimento, ele ficou paralisado. Já aconteceu isso com você alguma vez? De você querer se levantar e não poder, querer mexer a perna, não poder, mas você está consciente que aquilo é um sonho. Aconteceu com Juan. Ele sabia no seu subconsciente, mesmo sendo um sonho, que aquilo era um sonho. Ele tentava muitas vezes se movimentar ou tirar a perna do lugar ou tentar chegar até o lampião de gás para pegar o lampião que estava aceso no quarto, porque não tinha energia, era 1930. Ele não conseguia, mas mesmo no sonho e dormindo ele sabia que era um sonho, mas ele não conseguia. E havia todos os mortos que ele tinha saqueado no sonho, pedindo tudo de volta. Eu quero os meus objetos, eu quero meus objetos. E aquilo perturbou muito ele, e eles se aproximando muito sujo. Esta dita noite, do dia 1º para o dia 2 de novembro, tinha caído bastante chuva, tinha caído um toró pesado, e eles estavam, isto é, os defuntos, as almas, estavam muito sujas de lama, e ele via aquilo
e a lama tocava nele, ele com as mãos, pessoas com a pele já estragada, em estado de decomposição, estado de putrefacina, havia um mau cheiro terrível dentro do quarto, ele sentia no sonho, e aquelas mãos sujas de lama tentando pegar ele, e ele se afastando e tentando se livrar, se esquivar daquela situação que, olha, o coração batia acelerado. Ele estava numa situação todo molhado, ficou pingando de suor. O que acontece, meu amigo, é que ele consegue acordar e dá um pulo e senta na cama. Olha para um canto, olha para outro e você não sabe o que aconteceu. Ele disse, graças a Deus foi um sonho. Só que quando ele olhou para baixo, para o piso do quarto, estava as passadas de mais de 40 pessoas, como se tivesse pisado de lama, e a porta entreaberta. E ele lembrou que ele só dormia com a porta fechada. A porta estava entreaberta e as passadas de lama eram muitas passadas. Você sabe o que aconteceu? Você não sabe não. Não sabe não. Você até imaginou, não foi? Mas eu vou lhe contar. Ele desmaiou do susto quando ele viu que estava todo sujo de lama. Que sonho é esse? Sujo de lama? O quarto todo sujo de lama? Uma hora daquela? 2h pouca da madrugada? Meu amigo, ele desacorda. O susto foi tão grande que ele desmaiou. Acabou, ótimo. Aí parou tudo. Desmaiou, tirou a consciência, tá tudo resolvido. Mas, ótimo. Quando foi no dia 2, já de manhã, que já era madrugada do dia 2, as pessoas foram lá, falaram com o seu Miguel Aceves Berria, o carpinteiro, pagaram o restante, pegaram as cruzes, porque a comemoração começava aí por volta de 9 da manhã e ia se estender até às 5 da tarde. Levaram as cruzes, botaram no caminhão, levaram num caminhão as 2 cruzes e estava faltando uma. Oxente, não. Ele disse, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui na carpintaria, mas ninguém, como foi? Mas estava ontem aqui. Estava ontem aqui. E veio aquele alvoroço, aquela coisa terrível. Levaram as 2 cruzes. Mas não, eu não sei explicar. Aí veio a ideia. Não acredito que possa ser Juan que fez alguma atrapalhada e vendeu a cruz. Não acredito, meu filho. Olha, eu vou falar com meu filho, foi o que aconteceu e dou a resposta a vocês. E eles partiram. Quando eles chegaram lá para colocar lá no cruzeiro, que era o lugar que eles tinham preparado, a plataforma para botar já, enfincar as cruzes, que eram uma parte ocada, que iam colocar os bonecos. Um boneco simbolizando Jesus, um boneco do ladrão e de outro ladrão. Que eles chegam lá, já tinha uma cruz. Você sabia? Já havia uma cruz lá. Diga quem é que estava na cruz. Juan Merria, pregado. E estava pregado na cruz. E tinha um epígrafe, um letreirozinho acima da cruz, assim como colocado no de Jesus. Ladrão de túmulo, saqueador de túmulo. E foi um alvoroço, chamaram a polícia e foi aquela coisa literalmente pregado com cravos, pregado, morto, pendurado na cruz. Lá, o filho do carpinteiro estava pregado na cruz que estava faltando e a cruz já estava lá. Aí eu te pergunto, quem foi que colocou aquela cruz ali? Sei não. Tu sabe quem foi? Eu também não sei. Tu já viu defunto fazer esse tipo de coisa? Que tipo de alma é essa? Não se sabe e nunca foi descoberto.
Houve uma investigação, prenderam o coveiro, responsabilizaram ele por alguma coisa, mas depois descobriram que ele não tinha nada a ver porque ele não saiu de casa naquela noite e estava até com a mulher dele. E a mulher confirmou: não, fulano estava aqui, eu tenho provas. E provaram por A mais B que o coveiro não saiu de casa. E aí, meu amigo, quem foi que pregou o Juan naquela cruz que haviam roubado? E aquelas passadas? Você entendeu? Pagou com a vida. Ladrão. Ladrão. Lá, ao lado de Jesus, na história original da crucificação, era Jesus e 2 ladrões. Só que eu achei que ficou faltando aí mais um ladrão, não é verdade? Por quê? Por que o coveiro também não foi crucificado? Eu acho que a questão aí foi porque quem deu a ideia foi o Juan. A ideia do roubo e de saquear veio dele. Por isso que ele se ferrou e pagou com a vida. Esses mistérios são inexplicáveis. Não tem quem explique não, meu amigo. É isso aí, entendeu? Então, veja bem que mistérios acontecem entre o céu e a terra, que vão além da nossa compreensão. Acredite se quiser, meu caro. É verdade.